Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no canal Só a Graça Oficial. Se você é novo ou nova aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. E desde já, o Senhor abençoe a sua vida e da sua família também. Esta aula eu vou tratar a respeito do casamento. E a lição que vamos estudar é: o casamento é para sempre. Esse é o tema. E então, o que Jesus nos ensina a respeito do casamento? O texto áureo desta lição nos diz o seguinte: assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando questionado, Jesus sempre evocava as Escrituras Sagradas para responder aos questionamentos proferidos tanto pelos fariseus quanto pelos escribas e pelos seus discípulos. Vejamos o que diz trecho da introdução desta lição. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter dos discípulos, acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o sétimo mandamento, não adulterarás, Êxodo capítulo 20, versículo 14, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus, conforme descrito em Gênesis 2, 24. E tem como ênfase que não devemos jamais esquecer que tudo começa pelo coração, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, tome cuidado. Por isso, alguns alertas precisam ser dados para o nosso próprio bem. Primeiro, o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma esposa, nem a mulher mais de um marido. O matrimônio foi ordenado para auxílio mútuo de marido e esposa. O adultério ou a fornicação, cometido depois de um contrato sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo para dissolver o contrato. No caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor o divórcio. E aí sim, poder casar-se novamente. E por quê? Como que a parte infiel fosse já morta. O tópico 1, que tem como título a condenação do adultério. A definição de adultério no grego é o verbo moikel, que é o mesmo que cometer adultério. Ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro e vice-versa. Biblicamente, o adultério é definido como relação sexual ilícita que um homem ou uma mulher, casado ou casada, tem com uma mulher ou um marido que não é o seu esposo ou sua esposa. Ou vice-versa, nesse sentido que eu te falei. Tem uma observação aqui a ser feita. E a observação é que a idolatria era chamada e é chamada figuradamente de adultério, conforme descrito em Jeremias capítulo 3, versículo do 8 ao 9 e também lá em Ezequiel capítulo 23 ao 37. Além dessas referências, nos subtópicos 2 e 3, temos a posição de Jesus quanto ao adultério e os males do adultério que eles causam. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração. O olhar cobiçoso e pensamentos impuros levam à prática sexual ilícita. Os males do adultério são muitos. Vou citar pelo menos alguns deles. O adultério é prejudicial para a estrutura familiar e qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim. Gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização,
de respeito, fraqueza e queda na vida espiritual. São esses alguns males. Jesus Cristo condena claramente a prática do adultério, o que me leva a tecer comentário a respeito deste assunto. O que deve se considerar é que a corrupção do homem seja tal que o leve a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio. Só o que me parece, segundo as Escrituras Sagradas, o adultério é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio. Somente o adultério pode justificar isso. A não ser que haja deserção tão obstinada que não possa ser redimida, nem pela igreja e nem pelo magistrado civil. Jesus, ele ampliou de tal forma o assunto a respeito da prática do divórcio que, para alguns, tornou um verdadeiro sentido do casamento uma bênção. Já para outros, o casamento tornou-se um fardo, algo ruim. O fariseu fez uma pergunta, ou seja, ele fez a seguinte pergunta para Jesus. Perguntou o mestre: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? A pergunta dos fariseus pode refletir aquilo que era a opinião do Rabi Hillel. É dito que ele permitia o divórcio, até mesmo às vezes por motivos banais. Por exemplo, se a mulher não soubesse cozinhar ou coisa parecida. Um absurdo, não é? Mas, em oposição ao Rabi Hillel, estava um outro rabi por nome de Shammai. Este argumentava que somente a indecência grave dava margem para o divórcio. A verdade é que essa discussão ultrapassa os limites casuística de Deuteronômio, porque volta à ordem da criação de Deus, porque Jesus vê o divórcio como uma negação fundamental da ordem criada por Deus. Vamos falar um pouco de história a respeito do casamento, para que nós possamos entender o contexto desta lição. Na perspectiva dos séculos passados, tá? A demonstração de afeto mútuo, o casamento, teve várias funções no decorrer da história humana. O casamento é uma das tradições humanas mais antigas e disseminadas pelo mundo, mas é comumente associado à imagem do cristianismo e mais especificamente à Igreja Católica. Atualmente, ele é visto como uma ação, contrato, formalidade ou cerimônia que deve ser realizado para estabelecer uma união conjugal, em que os envolvidos têm como propósito a vida em conjunto. Essa vida comum envolve o compartilhamento de interesses, atividades e responsabilidades entre as partes envolvidas. Porém, as primeiras formas de casamento eram vistas como ferramenta de manutenção de relacionamentos entre grupos sociais. As sociedades tribais anglo-saxãs, por exemplo, viam no casamento uma forma de estabelecer alianças e conquistar aliados, constituindo relações diplomáticas e laços econômicos. Até o século XI, os casamentos eram arranjados pelas famílias dos noivos, que buscavam conseguir perpetuar alianças ou a manutenção do poder econômico familiar. Ao promoverem casamentos entre famílias com posses maiores ou de tamanho similar, o consentimento só passou a fazer parte da tradição a partir de 1140, com o decreto de Graciano.
Uma obra extensa que trata sobre o direito canônico, estabelecendo regras de conduta e normatizando costumes da Igreja Católica. O consentimento ou a manifestação voluntária em relação à vontade de unir-se em matrimônio passou a ser a partir por volta do século XII, condição para que o casamento fosse realizado. No tópico seguinte, falaremos de quem rege a conduta do ser humano. O tópico 2, que tem como título, o que rege o coração, regerá o corpo. O que procede do coração. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. A palavra hebraica, lebab, que significa coração, fala do homem interior, de sua mente e de sua vontade, alma e inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões do ser humano. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. O cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra de Deus. Conforme Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa. E eu acredito que não há exemplo melhor que este. E você, acha isso também? Vamos ler o primeiro parágrafo do subtópico 2, que diz o seguinte: o homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior, por assim dizer, e isso são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Aqui no subtópico 3, que diz sujeitando o corpo ao Espírito Santo, reflete o seguinte, que diz: o caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Conforme Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Jesus fez uso de figura de linguagem e de modo hiperbólico, ou seja, enfatizou o assunto para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Jesus era bom nisso, e ensinar como nos controlar. Jesus sugeriu algo perplexo e admirável. Ele disse: se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira fora para longe de ti. Mateus, capítulo 5, versículo 29, parte A. Cristo não tinha a intenção de incitar alguém a praticar a automutilação. Ele usou mais de uma vez uma linguagem metafórica. Não foi só esta vez. Dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao Espírito Santo, para que não seja instrumento do pecado. Conforme Paulo escreve aos Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 24. O casamento é um relacionamento exclusivo
no qual um homem e uma mulher assumem um compromisso mútuo, né, conforme diz a Escritura Sagrada, de viver em aliança e com base nesse voto solene se tornam uma só carne. O matrimônio foi ordenado por Deus para auxiliar mútuo do homem e mulher. Vamos retornar um pouco mais na história novamente. Por muito tempo, o casamento foi amplamente usado na Europa medieval como modo de formar e manter alianças políticas e militares. Reis, príncipes, rainhas, princesas e demais membros da nobreza sujeitavam-se a casamentos com o único interesse de firmar tratados e assegurar a estabilidade econômica de uma região. O caráter irrevogável que a união matrimonial possuía tinha sentido de estabilidade nas relações entre os grupos de interesse. Obviamente, os casamentos entre pessoas normais ainda aconteciam de acordo com as estipulações sociais e religiosas. Embora a criação da Igreja Anglicana em 1534, por aí, e a dissolução do casamento entre o rei inglês Henrique VIII e a rainha espanhola Catarina de Aragão tenha sido marcos importantes para a contestação do caráter permanente da união matrimonial, foi a partir de 1670 que a indissolubilidade do casamento passou a ser contestada. Decisões parlamentares promoviam a quebra de relações matrimoniais para casos e pessoas específicas, o que se tornou a premissa do divórcio que conhecemos hoje. A partir de 1836, na Europa, o casamento deixou de ser um ato exclusivamente religioso, passando a ser possível a união civil e não religiosa. Ou ainda, que pessoas não católicas ou de outras religiões se casassem de acordo com seus próprios preceitos. Paulo, ao usar o exemplo de Cristo com a igreja para ilustrar o casamento cristão como ele deve ser, Paulo ressalta a responsabilidade específica do marido como servo, líder e protetor de sua esposa. E também a esposa deve aceitar esse chamado do marido para esse papel de provedor e protetor. Essa ordenação está escrito em Efésios capítulo 5, versículo do 21 ao 33. Deus odeia o divórcio e podemos conferir o que ele acha em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Deus, no entanto, criou uma cláusula, de separação que protege a esposa divorciada, conforme descrito em Deuteronômio capítulo 24, versículo do 1 ao 4. No entanto, Jesus declarou que essa prescrição foi dada por causa da dureza do coração do homem, não de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 8. A vontade de Deus é que o casamento seja vitalício. Sim, vitalício, para sempre. O casamento, tanto para os cristãos quanto para os não cristãos, foi instituído primeiramente por Deus e unicamente por Ele, para que ambos sejam felizes. Mas nós sabemos que não é muitas das vezes assim. Muitos casamentos têm sido desfeitos por um quanto por outro, tanto do homem, tanto da parte da mulher. Tanto o homem quanto a mulher quebram a aliança entre si. E isso se dá pelo desprezo aos ensinos de Cristo, a lei de Deus. Jesus ensina que a infidelidade conjugal
que é o adultério, rompe a aliança, justificando o divórcio. Embora seja preferível buscar reconciliação, e sabemos que não é fácil para ambas as partes, principalmente para a vítima do adultério, né? É uma verdade. Mas Jesus Cristo estende o ensino a respeito do tema, dizendo o seguinte, que um homem que repudia a sua esposa por qualquer motivo menos sério, ele se torna culpado de adultério. Eu explico, para que você possa melhor entender. Por exemplo, tem pessoas que querem justificar seus pecados pelo que seu cônjuge disse ou fez. Às vezes, por motivos banais. Infelizmente, não é verdade? Muitos traem sua esposa e vice-versa, ao invés de sentarem e conversarem a respeito daquilo que está acontecendo, que está incomodando, preferem fugir. Alguns buscam refúgio em alguns lugares, por exemplo, no álcool, outros nas drogas, outros em jogos e outros em vícios. E muitos outros buscam refúgio, o conforto ilusório nos braços daquele ou daquela que não são seu cônjuge original. Nenhum desentendimento é desculpa para se praticar o adultério. Existem algumas perguntas que não vão ser sanadas a respeito de alguns assuntos que giram em torno do casamento. E eu quero aqui citar alguns exemplos. Por exemplo, a Bíblia deixa várias questões sem resposta claras. Estou dizendo claras, não estou dizendo que ela não responde, mas que não são claras. Por exemplo, que tipo de comportamento da parte de um cônjuge incrédulo pode ser caracterizado como abandono? Outra pergunta. Um cristão professo pode ser tido como um incrédulo caso abandone o seu cônjuge? São questões que não estão tão claras assim que possam ser respondidas. Mas sabemos qual é a vontade de Deus para o seu povo e para todo aquele que deseja viver segundo os seus mandamentos. Então, agora vamos ao terceiro tópico. A indissolubilidade do casamento. O casamento na perspectiva bíblica. Resume-se o que diz o primeiro parágrafo. O casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Gênesis, capítulo 1, versículo 28 e o capítulo 2, versículo 24. A lei é clara. No artigo 7, que é o sétimo mandamento, diz: não adulterarás. O segundo subtópico faz a pergunta: o que fazer para que o casamento seja para sempre? A resposta está no próprio texto. Um casal que vive a vida a dois, em amor, irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses nesta vida. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Como disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7. Se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre e feliz. O casal cristão tem conhecimento de que, no aspecto espiritual, ambos são iguais. Não há maior e nem menor, melhor e nem pior. E na vida a dois, há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3. Vamos agora ao terceiro subtópico e último. Fala o seguinte: casamento, uma união indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus havia projetado a fim de que fosse permanente. Marcos, capítulo 10, versículo 9.
Há exegetas, que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio é permitido. Buscam elementos históricos nas duas escolas rabínicas de Shammai e Hillel, sendo que a primeira destacava a questão da impureza no aspecto mosaico a partir do adultério permitindo o divórcio. A segunda era mais liberal e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Contudo, o melhor seria que tais estudiosos gastassem mais tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo. Quem mais deseja ver o casamento desfeito, senão Satanás e seus agentes? Sei que você deve estar se perguntando, será que os mandamentos de Deus para se ter um casamento duradouro e feliz está restrito só para os cristãos e os judeus? Eu quero dizer para você, que não. A promessa é de respeito a todos que deseja ter um casamento segundo a vontade de Deus, duradouro e feliz. E o que você precisa fazer? Basta crer e obedecer aos princípios ordenados por Deus e ratificados por Jesus Cristo. E veja o seu casamento ser transformado. Quero agora fazer a leitura da conclusão para nós colocarmos aqui um ponto nesta lição. A conclusão da lição diz o seguinte: a palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus. Em um relacionamento marcado pelo amor, frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. O cônjuge devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus Cristo. Chegamos ao fim de mais uma aula. Deus seja louvado e engrandecido pela sua vida. Lembre-se, ter um casamento próspero e feliz não é fácil, mas também não é difícil. Basta que você obedeça às ordenâncias de Cristo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.